Beleza? Olha só, pessoal. Na aula de hoje nós vamos entender como é que nós vamos fazer para encontrar a distância entre um ponto e uma determinada reta dada, ok? Então, na aula anterior nós vimos como é que a gente pode encontrar isso usando a ideia de perpendicularidade, e na aula de hoje nós vamos utilizar uma fórmula que é muito mais prática do que o outro método que nós já vimos. Beleza? Que fórmula é essa, professor? Olha só. A fórmula vai ser a seguinte, ó. Para encontrar a distância entre um determinado ponto dado e uma reta, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa reta, certo? E aonde tiver as incógnitas x e y, nós vamos colocar as coordenadas x e as coordenadas y do ponto nessa reta. Tudo isso sobre o coeficiente a ao quadrado mais o coeficiente b ao quadrado, tudo isso dentro de um radical. E como a gente está falando de distância, isso vai ter que ser entre que, pessoal? Entre módulo, beleza? Porque o resultado sempre vai ter que ser positivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui o nosso exemplo 1, onde fala o seguinte: calcule a distância entre o ponto P e a nossa reta R. As coordenadas do nosso ponto P, a gente pode observar que são 5 para o x e menos 5 para o y. E a nossa reta R é 4x mais 3y mais 10. Tudo isso igual a 0. Então, percebam, nossa reta R ela vai estar mais ou menos dessa forma, né? Nossa reta R é do formato ax mais by mais c igual a 0. E nós temos um ponto P que tem coordenadas xp e yp, que são essas coordenadas aqui, ó, 5 e menos 5. Então, pessoal, fazendo isso, ó, usando a nossa fórmula, como é que a gente vai fazer? É bem simples. Perceba, nós vamos ter que a distância vai ser igual a quem? Ao módulo, certo, pessoal? De A. Quem é o A da nossa equação? O nosso A vai ser quem, pessoal? O 4. O nosso B vai ser o 3. E o nosso termo independente, que é o C, é o 10. Ok? Então, ó, basta a gente pôr a nossa equação da nossa reta aqui na fórmula. Ou seja, vai ficar 4x, certo? Mais 3y, mais o 10, beleza? Tudo isso sobre radical aí do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Quem é o a, professor? É o 4. Ou seja, vai ser 4 ao quadrado. Mais quem é o b, professor? É o 3. O b sempre é o termo que está acompanhando o y. Ou seja, basta a gente pôr quem aqui? O 3 ao quadrado, certo? Aí a gente fecha o módulo e vamos ter que a distância vai ser igual a quem? Olha só, da fórmula fala o seguinte, que aonde tem x e onde tem y, a gente vai colocar o x e o y do ponto. Nesse caso aqui, ó, quem vai ser o x do P? É o 5. E quem vai ser o y do P? É o menos 5. Ou seja, onde tem x aqui na nossa fórmula, a gente vai colocar 5. E aonde tem o y, nós vamos colocar o menos 5. Tudo bem? Ou seja, vai ficar 4 vezes x. Quem é o x do ponto? É o 5. Mais 3 vezes y. Quem é o y do ponto? É o menos 5. Ou seja, 3 vezes menos 5. Mais, aí repete o 10. Tudo bem, pessoal? Tudo isso sobre, vamos logo resolver. Vai ficar o radical de quem? 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado, professor? É 9. Tudo bem?
Logo, a nossa distância vai ser igual ao módulo. Olha só, vamos resolver aqui. Nesse caso, ficou 4 vezes 5, que a gente sabe que é 20, certo? Mais por menos vai ficar menos, tudo bem? 3 vezes 5 é 15, ou seja, mais 3 vezes o menos 5 é menos 15. Mais quem, professor? Mais o 10. Tudo isso sobre, olha só, 16 mais 9 é a mesma coisa que 25, ou seja, vamos ter a raiz de 25. Beleza, pessoal? Olha só, daí vamos ter que 20 mais 10 é 30, e 30 menos 15 vai ficar 15, certo? Então, vamos ter 20 mais 10, 30, menos 15, vamos ter 15. Tudo isso sobre a raiz de 25. A raiz quadrada de 25 é o 5. Joinha? Então, daí nós vamos ter o seguinte, que o nosso D é igual a 15 dividido por 5 é 3, certo? Ou seja, nós vamos ter o módulo de 3. Ou seja, portanto, a distância é igual a 3, certo? 3 unidades de alguma coisa, tá? 3 unidades de medida. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários e podem dar o joinha se vocês gostaram. Ok?